Hoje você vai aprender como tratar a sua densidade mineral óssea através da musculação. É verdade. A musculação ela tem esse poder, tá? Primeiro vamos entender um pouquinho o que que é a densidade mineral óssea. Afinal de contas, você recebe um dado lá, um laudo médico, e você se depara com aquela situação. Densidade mineral óssea nada mais é que a perda dos ossos ao longo do tempo. E isso é um processo natural. A idade vai avançando e você vai deixando de ter a sua densidade mineral óssea ali, ou seja, os seus ossos bem fortes, que é uma característica natural da idade. Onde que a musculação entra nesse processo? Gente, vocês precisam entender uma coisa. A musculação, ela tem um trabalho fundamental nessa parte. Fundamental por quê? Conforme você está fazendo a sua contração muscular ali, acontecem vários eventos durante esse processo. E um deles é a fixação de cálcio na placa do osso. Lembra que quando há uma discussão sobre se a criança deve ou não fazer musculação, a partir dos 12, 13, 14 anos ali, há uma preocupação diante dessa situação. Não que não seja o caso de realizar, sim, mas existe um protocolo específico para isso. Com o idoso não muda. Com o idoso é a mesma situação, porém, de uma forma invertida o entendimento. Com criança tem que tomar cuidado, porque vai fixar cálcio na placa do osso e vai deixar aquele osso mais maduro antes do tempo. E com o idoso, que tem a densidade mineral óssea, a situação passa a ser uma situação favorável para ele, porque essa fixação de cálcio acontece através da musculação. Então, o que não deve ser feito numa condição exagerada com o adolescente, deve ser feito com o idoso. Engraçado isso, não? Então, funciona dessa seguinte forma: quando você está lá fazendo a sua contração muscular e faz a fixação, você aumenta a densidade, seu osso começa a ficar mais resistente, a fixação começa a acontecer para você, tanto na parte muscular que já é sobre sarcopenia, a densidade mineral óssea acompanha esse processo. Então, nós precisamos da sobrecarga que a musculação promove para que de fato você tenha o êxito e o resultado esperado nesse processo. Claro que demanda de um processo de aprendizagem. Vamos pegar um idoso que, por exemplo, ele não tem de fato uma situação bem estabelecida dentro da academia. Então nós precisamos colocar isso em plano, uma ordem, um diagnóstico, uma organização e uma metodologia para ser aplicada. E tem isso para idosos. Claro que a gente sabe também que o idoso normalmente ele está bem fragilizado muscularmente, ele está bem fragilizado na questão do equilíbrio e ele precisa vivenciar algumas situações dentro do ambiente de academia que precisa de atenção. Então existe um protocolo inicial para poder atender essa questão que vai proporcionar para ele ao longo do tempo esse resultado da densidade mineral óssea satisfatório. Então nos primeiros meses, 1, 2, 3 meses ali, existe uma preocupação de você adequar os aparelhos, adequar os exercícios, adequar a série de repetições para que esse primeiro processo passe a ser algo rotineiro na vida do idoso. Então, antes do resultado em si, que nós esperamos quando nós entramos nesse processo de fortalecer de fato esses ossos, existe um processo de adaptação ao ambiente. O idoso normalmente ele não é asfixiado pela academia, não é o forte dele, ele tem uma avenção à academia e é natural, né? Se a gente observar lá nos anos 80, 90, a academia ela foi meio que marginalizada por alguns modos de se enxergar a profissão. Logo, a medicina ela entrou e ela veio buscar isso de uma forma mais efetiva na questão da saúde. E hoje já é um senso comum que a densidade mineral óssea ela é sim conquistada a partir da contração muscular e a partir da sobrecarga de treino que o idoso deve participar. Como que ele deve participar? Adaptação ao treino, adaptação aos aparelhos, adaptação à academia, o convencimento de o idoso participar desse momento de virada de chave na vida dele, afinal de contas, ele não pode cair, pô. Ele precisa andar com mais naturalidade, ele precisa ter força para poder executar os exercícios. E a resposta a partir dessa força, não digo nem a partir, eu digo em conjunto com essa força, acontece o fortalecimento dos ossos também. Então, existe sim um protocolo, existe sim um método que a gente consegue atender os idosos aí, né, no jeitinho deles, da forma com que eles realmente merecem ser tratados dentro do ambiente de academia. Claro, tem de tudo lá dentro. Porém, quando a gente entra sabendo o porquê que nós estamos indo lá, as coisas começam a ficar mais fáceis. Caso haja a possibilidade de vocês ter o interesse de exercer esse tipo de trabalho, eu vou deixar o link aqui para vocês do nosso programa que nós temos
temos especificamente para idosos, e ali nós vamos abordar vários temas de atendimento. Um deles é voltado única e especificamente para poder atender a questão dessa densidade mineral óssea aí, porque tem todo um protocolo, exercício seguro, séries de repetições, forma de executar, são vídeos explicativos, você vai ter um acompanhamento ali, né, direcionado de um protocolo que está todo gravado para vocês, todo bem elaborado, e em havendo interesse, ou comente aqui, né, nesse vídeo, ou vocês também podem clicar aqui no nosso link do site e descobrir como que funciona o nosso trabalho. Curta a página, siga e seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Bom, muito obrigado.